Ontem nós vimos qual a motivação para ofertar. A primeira delas é que o Senhor nos dá todas as coisas. Em 1 Crônicas 29:14, vimos o Davi falando: o Senhor, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. O Senhor nos dá todas as coisas. Outro motivo para doarmos é para empregar os recursos no negócio de Deus nessa terra. E o negócio de Deus nessa terra é salvar pessoas. Quando damos ofertas, nós estamos contribuindo para a salvação de pessoas através dos nossos recursos. Outra motivação é demonstrar concretamente a nossa confiança no cuidado divino. Saber que Deus provê todas as coisas, conforme o Senhor Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas necessárias para a nossa vida vão ser acrescentadas se nós buscarmos primariamente o reino de Deus. Vimos também que nós devemos doar com alegria, não por obrigação. Doar não é uma atitude de contabilidade, mas é uma atitude de amor. Devemos doar por amor. Mas quanto é que nós devemos doar? Com relação ao dízimo, a Bíblia é muito clara, 10%. 10% são do Senhor, essa é uma questão de honestidade. E com relação às ofertas, a Bíblia não diz, irmãos, quanto é que nós devemos dar de ofertas. Qual é a porcentagem das nossas rendas que deve ser dedicada às ofertas. Mas ela nos ensina como ofertar, como definir quantitativamente as nossas ofertas. Veja, por favor, o livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Está dizendo aí, irmão, segundo as posses. As nossas ofertas não devem exceder as nossas posses, mas devem ser proporcionais às nossas posses, às nossas rendas. E devem ser também proporcionais às bênçãos que o Senhor nos dá. Essa é uma decisão pessoal. Cada um de nós devemos tomar essa atitude, essa decisão. O que é que vamos dar? Quanto é que vamos dar de ofertas? As nossas ofertas devem reconhecer as bênçãos, devem ser proporcionais às bênçãos. Bem, mas eu posso reconhecer as bênçãos de diversas maneiras. Eu posso reconhecer pelo louvor, eu posso reconhecer pela oração. Tudo bem, irmãos, mas isso são discursos. Isso não são atitudes concretas. Atitude concreta é aquela que mexe com os nossos recursos, é aquela que mexe com o nosso bolso. É muito fácil orar, irmãos, é muito fácil também cantar. Você não despende de nada, você não despende do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Veja o texto da nossa lição da Escola Sabatina. Nossas ofertas são um reconhecimento e expressão da nossa gratidão a Deus por suas abundantes dádivas de vida, redenção, sustento e bênçãos constantes. Assim, o total das nossas ofertas deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Veja, o Senhor Jesus deu uma recomendação para os seus discípulos. Aquele a quem foi dado muito, muito será exigido. Portanto, se você ganhou muito, você deve doar muito. Você deve fazer planos de doar muito. Se você ganhou pouco, você deve doar proporcionalmente àquilo que você ganhou. O texto para memorizar da nossa lição faz uma pergunta importante, mas uma pergunta muito grave. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Vou erguer o cálice da salvação, vou agradecer ao Senhor pela salvação do Senhor Jesus Cristo, mas também vou cumprir os meus votos. Outro texto, outra versão desse mesmo texto diz assim: pagarei os meus votos. Ainda um texto da nossa lição: como poderíamos retribuir a Deus por todas as suas bênçãos? Nunca poderíamos retribuir. Parece que o melhor que podemos fazer é ser generosos com a sua causa, com a causa de Deus, e ajudar nossos semelhantes.
Quando Jesus enviou seus discípulos para uma viagem missionária, ele disse-lhes: vocês receberam de graça, portanto, de graça deem. O Senhor Jesus estava falando sobre a pregação do Evangelho, mas nós podemos aplicar esse texto também com relação aos bens materiais que recebemos, aos recursos materiais que recebemos. Vocês receberam recursos materiais, então deem recursos materiais. Nossas ofertas contribuem para o desenvolvimento de um caráter cristão. Somos transformados, deixamos de ser dominados pelo egoísmo e passamos a ser movidos pelo amor. Como Cristo, devemos nos preocupar com os outros e com a causa de Deus. Sabe o que acontece, irmãos, quando você fica ajuntando, poupando, guardando, aumentando seu patrimônio, aumentando sua conta bancária, você começa a ficar dependente disso. Você começa a depositar sua confiança nisso, deixando de confiar em Deus, deixando de ter Deus em primeiro lugar. Como é que vamos retribuir? É a pergunta que se faz. Que darei ao Senhor? O Senhor nos deu a maior dádiva possível no universo. Ele nos deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Ofertar, então, irmãos, é um dever do cristão. É um dever do Senhor, do cristão, em reconhecimento ao Senhor. Vou ler ainda mais um texto, um pequeno texto da lição da Escola Sabatina. Levar ofertas ao Senhor é um dever cristão com implicações espirituais e morais. Negligenciar isso é causar danos espirituais a nós mesmos, talvez mais do que possamos receber. Cabe a cada um determinar a proporção das suas entradas, que dará como oferta regular. E aí vem um conceito, irmãos, oferta regular. As nossas ofertas ao Senhor, irmãos, não podem ser esporádicas, emocionais. Agora eu me emocionei e vou dar uma oferta. Agora o mês que vem, não. Não é isso, irmãos. As nossas ofertas devem ser determinadas, devem ser racionais, devem fazer parte do nosso orçamento. Assim é que devemos ofertar, irmãos. Como têm sido as nossas ofertas? Como tem sido a minha oferta? Ela tem sido proporcional às bênçãos que o Senhor dá a mim, dá à minha família, aos meus filhos. Elas têm sido simplesmente motivadas por... Passou a salva, os diáconos passaram as salvas na igreja. Então agora eu vou dar uma oferta, meto a mão na carteira e dou uma oferta. Quem sabe a maior nota que eu tenho até. Mas não é assim, irmãos. As nossas ofertas devem ser pensadas, as nossas ofertas devem ser racionais. A Bíblia diz que nós temos um culto racional e tudo no nosso culto deve ser racional, inclusive as nossas ofertas, que fazem parte do louvor que devemos dar a Deus. Nós vamos ainda nessa semana estudar um pouco mais profundamente sobre essa questão do louvor através das nossas ofertas. Mas eu queria que cada um de vocês pensasse, assim como eu, como têm sido as nossas ofertas? Tenho pensado nelas, tenho dimensionado essas ofertas de acordo com as bênçãos. Que Deus nos ajude, que possamos pensar dessa maneira e agir dessa maneira.